Se você era criança na época em que os DVDs estavam em alta, muito provavelmente você já ganhou algum DVD com um filme duvidoso. Eu espero que isso tenha acontecido com mais alguém além de mim, porque isso aconteceu muito comigo. Quando eu era criança eu ganhava muitos DVDs 3x10. Às vezes eram animações que estavam em alta, como Avatar e Ben 10, mas às vezes eu recebia algumas animações duvidosas, tiradas diretamente do Windows, como é o caso da animação que eu escolhi para esse vídeo. O filme é animado de 2007, As Aventuras de Don Quixote. Mas antes de falar da animação, vou dar uma resumida rápida na história do livro. O livro conta a história de Alonso Quijano, um fidalgo espanhol que é completamente obcecado por livros de cavalaria e fantasia. Ele é tão fanático por essas histórias que começa a viver as próprias aventuras, assumindo a identidade de um cavaleiro, o lendário Don Quixote. Para acompanhá-lo nessa jornada, ele convida o seu vizinho, Sancho Panza, prometendo a ele uma ilha como recompensa. Como todo cavaleiro precisa de uma donzela em perigo, Don Quixote inventa Dulcinea, uma mulher idealizada, baseada numa amiga de infância dele, que para ele seria a mulher perfeita. Para ele, tudo aquilo era uma aventura épica, mas para quem via de fora, ele era só um velho maluco perigoso, que atacava até os moinhos de vento, achando que eram gigantes. Imagina o que esse cara fazia com as pessoas. Atacava elas, achando que eram inimigos. Ao longo da história, vários personagens tentam impedi-lo, mas nada funciona. Até que surge um personagem chamado Joe Carrasco, que já havia tentado pará-lo antes. Mas dessa vez, ele entra no teatrinho do Don Quixote e assume a identidade de o Cavaleiro da Lua. Então, ele propõe um desafio ao Don Quixote. Quem perder teria que se aposentar. Os dois duelam e o Cavaleiro da Lua vence. Com isso, o Don Quixote aceita a derrota e volta para casa. A parte triste do livro é que o Don Quixote só reconhece que tudo isso era um delírio de sua mente quando ele já está em seu leito de morte, onde ele pede desculpas para o seu amigo e vai dessa para uma melhor. Agora que eu já dei um resumo da história original, posso falar um pouco dessa adaptação duvidosa, que já começa engraçadona pelo título, Don Quixote. Pra quem não entendeu, é um trocadilho com a palavra burro em inglês, que é Donkey com Don Quixote. Don Quixote. Nossa, muito engraçado. O filme começa com uma narradora lendo parte do conto original. E isso me deixou confuso, porque se essa é uma adaptação do conto original, não é melhor para uma adaptação adaptar, ao invés de resumir? Já começou errado. Logo, essa adaptação estranha mostra os seus cascos, porque o amigo do burro do Shrek aí diz que conhece a história verdadeira. Pouco aí, o único burro falante que eu conheço é um amigo meu que anda com um ogro gordo e verde. Então sim, teremos o ponto de vista dos animais. Nossa, que legal, hein? Super inovador. Agora sim o filme começou de verdade, com Rússius, o burro do Sancho Panza, encontrando um panfleto. E ele leva esse panfleto até um galinheiro, onde se encontra o Rocinante, cavalo do Don Quixote. E através da conversa deles, descobrimos que o Don Quixote está brigado com Sancho Panza, porque ele prometeu uma ilha para ele e até agora nada. Por esse resumo, até parece que o filme começou bem, mas eu já cortei muita coisa. Como por exemplo, esses dois cavalos fazendo bullying com Rússius, esse frango atrapalhando a conversa do Rocinante e do Rússius, só palhaçada. De qualquer forma, o Sancho e o Quixote vão ter que conversar, porque o bacharel chamou os dois. E lá eles têm uma conversa com o bacharel, que não é nada suspeito. Claro que não. Não. Nessa conversa, o bacharel quer que o Sancho e o Quixote resolvam as suas diferenças, porque eles têm um novo desafio. Um tal de Cavaleiro da Lua Branca está desafiando o Don Quixote, prometendo informações da Dulcinea e muitos tesouros se o Quixote vencer. E se ele perder, ele vai ter que se aposentar. De início, Sancho Panza não vê nenhuma vantagem em ajudar o Quixote nessa jornada, já que eles vão ter que viajar até Barcelona. Mas o Quixote consegue convencer ele, dizendo que se ele ganhar, dará os tesouros para o Sancho. Ele quer tanto que o Sancho vá, porque ele supostamente já viu a Dulcinea, então ele sabe como ela é. Depois disso, o filme corta para o Carrasco, o bacharel, que se revela ser o vilão do filme. Nossa, eu nem tinha imaginado. Grande plot twist. E o plano dele é se livrar do Don Quixote. Ele quer fazer isso porque o Don Quixote é muito famoso no vilarejo. Resumindo, ele é um invejoso. Para dar um fim neles, ele vai contratar o Cavaleiro Sinistro. Enquanto isso, os nossos heróis estão em sua aventura para Barcelona. E no meio do caminho, eles encontram um vendedor que está vendendo o livro original do Don Quixote, que aqui é uma obra ficcional baseada nas aventuras do Don Quixote da animação. O Quixote, percebendo que tem um livro, se exalta, dizendo que é o verdadeiro Don Quixote. Então o vendedor
mostra uma fila com várias pessoas que também se dizem ser o Don Quixote. E essas pessoas estão em uma fila para verem a Dulcinea. E obviamente, os nossos heróis vão para a fila. Por ter um pano na frente da falsa Dulcinea, eles não conseguem ver direito. Então eles tentam tirar o pano, mas os caras que estão lucrando com aquela Dulcinea de papelão não gostaram nem um pouco disso. Então eles partem para cima dos nossos heróis. Mas o Quixote ficou tão animado que até a armadura dele ficou com tesão. Ah não, é só um fantasma preso na armadura. A alma do Cavaleiro Esplandiano vive dentro da armadura. Caramba, e tem lugar aí pra vocês dois. Cara, como esse Don Quixote é idiota. Quem deu essa armadura para ele foi o Carrasco, com o intuito de atrapalhar ele. E ele sabia que tinha um fantasma na armadura, e mesmo assim ele aceitou uma armadura com encosto. Depois de derrotarem os charlatões, eles correm com a Dulcinea falsa, sem o Quixote saber que era só um papelão. Nisso, os falsos Quixotes ficam com raiva, e o Don Quixote dá um discurso: seja original, não copie os outros e pegue no meu pé. Durante a noite, o Quixote fica perguntando para o Sancho: ah, como que é a Dulcinea? Como que é a voz dela? O nariz, o rosto? Ah, vai dormir, vai. Ele agradece ao amigo por apoiar ele e cai no sono. Nisso temos uma das cenas mais legais do filme, que é a cena mais fiel ao livro, um sonho do Quixote. E nesse sonho, ele sonha com a Dulcinea e com os gigantes. Aí que vem um grande vacilo dessa adaptação. Por ser uma animação, eles poderiam se aprofundar nas viagens criadas pela imaginação do Quixote, com gigantes, dragões, magia. Mas ao invés disso, eles preferiram investir em uma trama secundária envolvendo os animais. É piada isso. A parte mais fiel ao livro é um sonho do Don Quixote, um sonho que não dura nem um minuto. Eu tava tentando ignorar a parte dos animais o quanto eu podia, mas não dá, porque a porcaria do frango voltou. E ele fica enchendo o saco o caminho todo. Durante o caminho eles encontram um leão atacando uma moça. Eu cuido do leão e você salva a dama. Mas eu nem conheço ela. Por conta de sua armadura, o Quixote não consegue fazer nada, mas o burro vai lá e resolve tudo. Por eles terem salvado ela convida eles para um almoço. E lá eles conhecem o esposo dessa moça, que está junto com o leão, o mesmo que atacou eles. Mas, como eles são um bando de idiotas, eles só ignoram isso. Esses dois, que não são nada suspeitos, prometem que vão ajudar o Don Quixote a recuperar a Dulcinea. E dão um cargo de governador para o Sancho Panza. Ei, mas peraí, que safadeza é essa? Que é isso? O cara não tira o olho da espanhola. Peraí, espanhola? Tô ligado que isso tem um outro significado, mas eu não sei, deixa eu pesquisar aqui. Ih, tô desgraçado. Não, corta essa piada do vídeo. Enquanto isso, na parte dos animais, eles estão fazendo piadas com a sexualidade do cavalo da moça que eles salvaram. Você não se lutou. Quando se conhece as éguas como eu conheço... Essa aí tem 5 pernas, quer ver? Ah, sai daqui! Uma cena que eu gostaria de destacar é essa em que o Sancho conversa com a mulher que eles salvaram, onde ela acusa o Sancho de estar mentindo porque no livro o Sancho nunca viu a Dulcinea. Isso não faz sentido nenhum. Como que você determina as atitudes de alguém através de um livro? Como toda essa parte do castelo, do casal, do leão, do cavalo é tudo muito enrolado, eu vou dar uma acelerada. Eles dizem para o Quixote que recuperaram a Dulcinea, que é essa aí que despreza o Don Quixote. E quem é você? Don Quixote de la Mancha ao seu inteiro dispor. Ah, lá vem mais um. Nem perca seu tempo, viu, meu bem? Bem, é como dizem, pro beta nunca sobra nada. Mas como ele é gado, ele não se importa. A Dulcinea acha que ele tem algum dinheiro e tenta fazer com que ele prometa que se eles se casarem, ele vai dividir os bens com ela. A questão é que ele não tem nem onde cair morto. Quem é rico de verdade é o Sancho. Depois disso o filme corta e mostra o Rocinante caminhando, até que ele escuta uma conversa estranha vinda do poço. A gente descobre que esses três estão juntos do Cavaleiro Sinistro. E antes deles darem um fim no Quixote, eles querem pegar o máximo de dinheiro que eles conseguirem com o casamento. E a desculpa para eles continuarem com esse plano mesmo com o Quixote dizendo ser pobre, é que o Sancho dá tudo que o Quixote pede. Nem preciso falar o quão imbecil é esse plano. Junto desses quatro tem uma ratazana que ataca o Rocinante, juntamente do cavalo que agora virou emo. Você está bem, meu gostosão? Não gostou do meu novo corte? Acha mesmo que um puro-sangue como eu se interessaria por um pangaré qualquer? Toma milkshake de morango. Nossa.
eles prendem o Rocinante e o Frango dos Infernos. Durante a noite rola uma festa antes do casamento do Don Quixote com a Dulcinea, mas o Quixote está preocupado porque o seu amigo não está na festa. Isso fazia parte do plano dos vilões do mal, que queriam separar os dois amigos, mas não deu muito certo porque o Sancho percebeu o que estava acontecendo e voltou. Enquanto isso, já está rolando o casamento, mas antes que o Don Quixote se casasse com a Dulcinea, o Sancho revela a verdade dizendo para o Quixote que a Dulcinea não existe. Então, essa senhora... Senhora? Um anão barrigudo aparece aqui e diz que eu não sou a Dulcinea e você acredita! Mas antes que eles pudessem sair dali, o filme volta para a visão dos animais. A Ratazana e o cavalo Emo tentam tacar fogo no Rocinante, o que não dá certo, porque o leão dos vilões salva o cavalo e o galo. Ah, mas é porque ele pegou uma certa amizade ali com o Rocinante. Quem eu tô tentando enganar? O filme não constrói nada, é tudo muito gratuito, igual essa cena da Dulcinea. Depois de toda essa treta, o Don Quixote foge junto do Sancho Panza. Os dois decidem que vão voltar para casa, já que a mulher dos sonhos do Quixote não existe. Mas como eles estavam próximos de Barcelona, as montarias levam eles até lá, no local em que está acontecendo todo o desafio do Cavaleiro da Lua. E lá, vemos uma fila enorme de Don Quixotes, que são os mesmos do início do filme. Todo aquele discurso que o Don Quixote fez não serviu para nada. Além do retorno dos Don Quixotes, tem o retorno dos cavalos que fazem bullying. Só que dessa vez, eles são bullinados pelo burro. Enfim, antes de começar o desafio, o Don Quixote troca de montaria, porque o Rocinante já está no bico do corvo. Eu não sei se isso era para ser uma surpresa para o final, porque desde o início o filme deixa muito claro que o Russius combina muito mais com Don Quixote do que o Rocinante. Começaram os duelos. Para tentar dar um temperinho a mais, o filme adiciona o Don Quixote 666, que é derrotado pelo Quixote Chaves. Depois de vencer todos os duelos, o Don Quixote se prepara para o seu último duelo contra o Cavaleiro da Lua. Mas antes disso, o filme precisa revelar quem que é o Cavaleiro Sinistro. E isso é feito de uma maneira muito abrupta. Ele vai para cima do Quixote, ele revida, assim desmascarando ele, revelando que ele era o Carrasco. Sinceramente, que personagem bosta. Depois de toda essa palhaçada, o duelo final se inicia. A luta começa com os dois em cima das montarias, depois o Quixote perde a armadura e eles vão no mano a mano. Até que chega um momento em que o Quixote seria furado pela espada do Cavaleiro da Lua. Mas a alma penada da armadura pula na frente, recebendo o golpe. E ele fez isso porque um ato de coragem libertaria ele daquela armadura. Finalmente ele vai poder descansar em paz, no inferno. Não é querendo ser advogado do diabo, mas eu achei essa cena visualmente legal, porque ela mistura 2D com 3D. Enfim, o Quixote perde. E o Cavaleiro da Lua revela sua verdadeira identidade. Já que o Carrasco é o sinistro, o Cavaleiro da Lua é a Dulcinea. No momento em que essa cena foi produzida, o autor do livro se revirou no caixão 6 vezes. Pra combinar com a temática de inferno desse filme. E o filme acaba com todo mundo feliz. Todo mundo feliz menos eu. O filme é péssimo. Logicamente uma criança consegue gostar desse filme, porque a criança não vai pensar na adaptação, nas cenas estranhas ou no roteiro ruim. Mas é sério, se você assistiu isso quando era criança e tem nostalgia e tá pensando em reassistir, não faça isso. Deixa na tua cabeça, deixa na memória. Se afasta dessa porcaria. Eu mesmo queria deixar só na minha cabeça, mas eu tenho um canal no YouTube, né? Tenho que fazer vídeos. Como adaptação, esse filme é uma piada de mau gosto. Tem algumas referências à obra original aqui e ali, mas a história e os personagens são completamente diferentes do livro. O Don Quixote nem é maluco. É a mesma coisa de colocar o Oryx pra fazer propaganda de carro. Agora, algumas curiosidades. O filme recebeu um jogo para PlayStation 2, PSP e Nintendo DS. Se a câmera ajudasse, né? Vai pra lá. Vai pra lá. Bugou? Sai, volta. Sai, volta. Morre. Aí, foi. Aqui no Brasil eu não sei qual canal de TV aberta passou esse filme, mas na TV fechada ele passou no Cartoon Network. E pra finalizar as curiosidades, na capa do filme está escrito: dos mesmos produtores que assistiram Shrek. É isso, espero que tenham gostado desse vídeo. Se tiver algum trocado sobrando, vire membro. É isso, valeu, falou, tchau, fui!